Daniel e Apocalipse, historicismo e juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Nos últimos dois vídeos eu falei dos princípios da recapitulação e do historicismo e agora a gente vai fazer uma aplicação mais pontual à doutrina do juízo investigativo à luz destes princípios na leitura do livro de Daniel e na leitura do livro do Apocalipse, tá bom? Então a gente vai fazer agora uma leitura um pouco mais atenta dos dois livros. O livro de Daniel a gente vai se concentrar um pouquinho mais do que no livro do Apocalipse nesse momento, nesse vídeo, e o foco é delimitar tanto quanto possível as questões gerais em torno do local do juízo investigativo e do tempo em que o juízo investigativo deve ocorrer a partir do estudo da palavra de Deus, beleza? Então, apertem os cintos e vamos lá nos dedicar aos dois mais complexos livros da Palavra de Deus, à luz um pouco dos contextos que a gente já colocou nos vídeos anteriores. E agora eu gostaria de conduzir vocês a Daniel capítulo 2. Eu vou ler para vocês dos versos 36 ao verso 45, para a gente poder fazer as nossas primeiras considerações a respeito do historicismo e da posição do juízo investigativo dentro desta corrente de interpretação dos livros de Daniel e Apocalipse, aqui no capítulo 2 de Daniel. Aí a palavra de Deus diz o seguinte, Daniel conversando com Nabucodonosor. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés, em parte de barro e em parte de ferro, esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante o casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura ao barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou ferro, bronze, barro, prata e ouro, o grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel capítulo 2 é provavelmente o capítulo mais historicista de toda a palavra de Deus, onde claramente Deus dá um sonho para o rei Nabucodonosor, na época em que naturalmente o rei Nabucodonosor vivia e reinava, e o rei se perturba em função desse sonho, eles chamam os magos que pretendiam o poder de interpretar sonhos, e os sábios perguntam o sonho para poderem dar a interpretação, e o rei diz, não, vocês vão ter que me contar o sonho para que eu confie na sua interpretação. Aí os sábios ficam muito chateados, dizendo que aquilo é impossível de ser realizado, o rei fica brabo, manda matar todo mundo, e aí no meio desse todo mundo, Daniel e seus amigos iriam ser mortos, eles estavam dentro do grupo dos sábios da Babilônia também.
Aí a história conta que Daniel e seus amigos oraram a respeito do assunto, e Deus revelou a Daniel o sonho e deu a interpretação, e aí o Daniel foi lá se apresentar diante do Nabucodonosor e contou, ó, você viu uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os dedos, da estátua, uma mistura de ferro e barro. E o que eu li para vocês aqui é a interpretação desse sonho que Daniel contou para Nabucodonosor. E aí você percebe a sequência dos reinos mundiais, desde a Babilônia antiga até a Europa moderna, e nos tempos das divisões representadas na Europa moderna, o grande Deus suscitaria um reino que não seria jamais destruído. Então nós já estamos vivendo na última fase da história, com vistas à segunda vinda de Jesus Cristo, representado aqui por esta grande pedra, cortada sem auxílio de mãos, e que vai destruir ferro, barro, bronze, prata, ouro, desta estátua que Nabucodonosor viu. Beleza? Ok. Tudo certo até aqui? Maravilha, espero que sim. E aí, onde é que entra o juízo investigativo nessa história como um todo aqui? Entra na relação entre os versos 44 e 45. Nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro, esmiuçará tudo e todos e vai subsistir para sempre, como viste que do monte foi cortada a pedra sem o auxílio de mãos. O juízo investigativo é o tempo entre o suscitar o reino que não será jamais destruído e a pedra de fato atingir a terra e esmiuçar os reinos para se colocar no lugar e se tornar o reino eterno que não será jamais destruído. Mas Ezequiel, de onde que você tira isso? Que afirmação maluca! Eu nunca vi ninguém pregar isso a respeito de Daniel capítulo 2. Bom, isso eu tiro de Daniel capítulo 7, que é a leitura paralela do capítulo 2 de Daniel. E aí eu vou ler para você o capítulo 7 de Daniel. E a palavra de Deus diz o seguinte: no primeiro ano do rei Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando ele estava no seu leito. Escreveu logo o sonho, relatou o resumo de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes e diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem. E lhe foi dada a mente de um homem. Continuei olhando e eis um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes tinha 3 costelas, e lhe diziam: levanta, devora muita carne. Depois disso continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, devorava, fazia pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles subiu outro, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono eram chamas de fogo e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se até o ancião de dias, o fizeram chegar até ele.
Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para todos os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará. Seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou alarmado, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são 4. São 4 reis que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão um reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente dos outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro chifre diante do qual caíram 3, daquele que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele me disse: o 4º animal será um 4º reino sobre a terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, meu rosto empalideceu, e guardei estas coisas no coração. Bom, extremamente interessante a visão do capítulo 7 do livro de Daniel, onde agora aquela estátua do capítulo 2 de Daniel, dividida em 4 partes com 10 dedos de barro e ferro, agora essa mesma imagem é descrita na forma de 4 animais e o 4º animal tem 10 chifres. Aí existem alguns detalhes adicionais que não estão presentes no capítulo 2. Dentro desses 10 chifres caem 3 e surge um pequeno, e esse pequeno se torna muito forte, e ele começa a falar um monte de bobagens contra Deus, ele profere palavras contra os seguidores de Deus, ele magoa os santos do Altíssimo, e ele muda os tempos e a lei. E aí o que acontece? Depois disso se assentará o tribunal para fazer o quê? Tirar o seu domínio, lhe destruir e consumir até o fim, e então os santos do Altíssimo receberão o reino, o domínio e a majestade de debaixo dos reinos do mundo, ok? Então aqui existem as menções claras e clássicas ao julgamento, onde se abrem os livros, o tribunal diante do trono de Deus, e isso coloca uma questão bem interessante em relação ao tempo, né? Isso aconteceria em um tempo, no final do desenvolvimento dessa história como um todo, depois, né, da divisão da Europa moderna entre os povos bárbaros, e ali vai surgir no meio desses vários povos um poder diferente que unirá aspectos religiosos e civis e militares e culturais em si mesmo, que vai se levantar contra Deus, fazer guerra contra Deus, e aí o tribunal se assentará, e aí vai tirar o domínio e o poder desse chifre pequeno, e os santos do Altíssimo receberão o reino. Portanto, aqui, Daniel 7 explica e aprofunda os detalhes de Daniel capítulo 2. O juízo investigativo está descrito aonde? No céu, porque o Filho do Homem veio nas nuvens do céu até o Ancião de Dias, e lá existe um trono com esse fogo, com um monte de anjo e etc. Então o local do juízo investigativo é o céu, e em que momento ele acontece? Ao final da história, quando o mundo já passa da Babilônia para a Medopérsia, para a Grécia, para Roma e para as divisões da Europa
e etc., que darão luz ao romanismo, ao catolicismo romano, e aí é dentro desse contexto, após o surgimento do catolicismo romano e etc., que vai se estabelecer o juízo investigativo, e como resultado do juízo investigativo, o reino é dado aos santos, e aí está contextualizada toda a ideia da segunda vinda de Jesus Cristo. Bom, bastante interessante. Depois que se fala aqui então de Daniel capítulo 7, aí nós chegamos em Daniel capítulo 8, que é o centro das discussões aí sobre a doutrina do juízo investigativo. E ali se fala onde e quando acontecerá o juízo investigativo. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então o juízo acontecerá no santuário e acontecerá após o cumprimento de 2.300 tardes e manhãs, que serão melhor entendidas e explicadas através da profecia das 70 semanas em Daniel capítulo 9, especialmente o versículo 24, onde fala da unção do Santíssimo do santuário, e o verso 26, que fala da morte do Messias, do ungido, do príncipe, e etc. O verso 25 de Daniel 9, inclusive, chama o Messias de príncipe, né? O que acaba conectando Daniel 9 a Daniel 8 de maneiras muito interessantes. 70 semanas são cortadas de um período maior de tempo, que são as 2.300 tardes e manhãs, e o Messias em Daniel 9 é chamado de príncipe. O que acontece em Daniel 8? O chifre pequeno se levanta contra o céu para lançar o lugar do santuário do príncipe por terra, e se levanta contra o príncipe, né? Isso é extremamente interessante e importante dentro da visão historicista e da visão adventista a respeito do livro de Daniel, verso 11, né? Engrandeceu-se até o príncipe do exército e do príncipe tirou o tamide e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então quem é esse príncipe do capítulo 8? É o Messias do capítulo 9, é o filho do homem que há de reinar sobre a terra e recebe o reino da parte do ancião de dias, e que vai reinar lá sobre a terra, e os santos do povo, do Altíssimo e etc. vão receber o reino para todo o sempre. Então, onde e quando acontece o juízo investigativo na leitura historicista do livro de Daniel? Após a morte do Messias, no contexto de Roma aliás, cristianizada, né? A Roma cristã, e aí no contexto aí, Roma cristã vai fazer as palavras contra o Altíssimo, vai mudar a lei de Deus, vai perseguir os santos, vai matar os santos, tem inquisição, tem um monte de coisa aí. Então se assentará o tribunal, vai tirar o poder de Roma, e aí dentro desse contexto acontecerá a segunda vinda de Jesus e o estabelecimento do reino eterno. Tais e tais questões depois são recapituladas no capítulo 11, onde o verso 20 contextualiza a ideia de que está se falando a partir do verso 20, depois dos desenvolvimentos referentes ao Império Grego. Então, depois disso se levantará um outro, né, um exator pela Terra Gloriosa, e aí já vai se falar do Império Romano. No verso 22 vai se falar que o príncipe é quebrado. No verso 31 vai se dizer que esse poder dele sai forças que profanam o santuário, e no verso 45 do capítulo 11 vai haver o quê? Uma destruição que vai chegar até esse poder sem que haja quem o socorra. E aí no capítulo 12, verso 13, existe a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos que Daniel deveria aguardar. Então, dentro da leitura adventista historicista de Daniel, o juízo investigativo acontece após a morte de Jesus, no contexto em que o mundo já está dividido com as nações da Europa relativamente bem delimitadas e o catolicismo romano já surgido, existente, fazendo a sua obra sobre a terra. Ao final desta obra seria estabelecido, então, o juízo, e ao final do juízo, o reino eterno de Deus. Beleza? Esse é mais ou menos o quadro geral da leitura historicista do livro de Daniel em torno do juízo investigativo. E as convicções e as afirmações adventistas estão muito bem embasadas no livro de Daniel. Obrigado, tá bom? Fechou. Só que lembra que dentro da literatura apocalíptica, existem alguns princípios interessantes, por exemplo, como o princípio da recapitulação, do simbolismo.
Da ideia de que os textos posteriores iluminam os textos anteriores, né? Então Daniel 7 ilumina Daniel 2. Daniel 8 ilumina Daniel 7. Daniel 9 ilumina Daniel 8 e 7. Daniel 10 a 12 ilumina Daniel 9, 8 e 7 e 2 e etc. E você vai lendo o livro por completo, você vai comparando essas questões posteriores com as questões anteriores e você vai tendo um quadro mais rico e mais compreensível das complexas profecias de Daniel. Acontece que agora existe um desenvolvimento histórico extremamente importante quando, na plenitude do tempo, Deus envia seu filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser um judeu que nesta época vivia numa Judéia, numa Galileia, num povo de Israel, cuja força política e autoridade superior já é o Império Romano. Beleza? Vocês não sabiam disso? Sabiam, né? Maravilha. Então agora Jesus nasce sob o Império Romano. Herodes já procura matar Jesus. Logo que ele nasce, ele foge para o Egito, ele volta depois que Herodes morre, ele se desenvolve, ele cresce e agora ele é batizado por João Batista e ele começa a pregar o arrependimento e a vinda do reino de Deus. Nesse contexto ele realiza um monte de milagres. Ele excita a curiosidade, o amor, a gratidão e a busca do povo por ele e a rivalidade, inveja e ódio dos líderes religiosos que agora o entregam para as autoridades romanas para fazer o que com ele? O matar e crucificar. É interessante que Daniel já tinha profetizado em grande medida tais e tais questões quando o príncipe, né, seria morto ungido, nos dias daqueles reis ali e tal, etc., inclusive referido lá em Daniel 11, verso 22, e etc. Então, esse poder aí, etc., se levantaria contra o príncipe. E agora Jesus Cristo morre. E a Bíblia, inclusive, vai falar daqueles que o traspassaram em Apocalipse 1, verso 7. Então aqui existe toda a ideia de que o livro do Apocalipse já está descrevendo os assuntos a partir da perspectiva da morte e ressurreição de Jesus, que acontecem já debaixo do Império Romano, tá bom? Ainda na sua fase pagã dentro desse contexto aqui. Agora se lembra que o texto posterior ilumina o texto anterior. E você começa a ler o livro do Apocalipse, existem um monte de referências àquilo que anteriormente na Bíblia só existia em Daniel. Por exemplo, então você chega ali em Apocalipse capítulo 13, existe ali uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, e essa cabeça tem o quê? Ela é semelhante a leopardo, tem os pés de urso e boca de leão. Opa, leopardo, urso e leão são exatamente os animais que aparecem em Daniel 7, tirando o quarto animal, que é diferente e tal, e não sei o quê. Inclusive a própria besta de Apocalipse 13 é a junção de todos os animais do livro de Daniel, capítulo 7, sendo ela mesma o quarto animal do livro de Daniel. Inclusive, então, quando o livro de Daniel diz que ao leão, ao urso e ao leopardo foi dado um prolongar de vida, em certo sentido, essa prolongação da vida destes reinos foi concedida num contexto, né, daquilo que sobrevive da parte desses reinos nesse poder representado aqui em Apocalipse 13. Nós teremos muito que falar sobre ele no contexto desta série ainda. E aí vai ficando interessante. Os textos posteriores ajudam a iluminar os textos anteriores, e agora Apocalipse vai ajudar a iluminar o livro de Daniel. E quando é que o livro do Apocalipse se cumpre? É do Império Romano para frente, fase pagã, depois vai ter fase papal. Mas não tem Roma antes de Roma. Não tem nada no livro do Apocalipse antes de Roma, de maneira que agora o foco da profecia é o Império Romano, nas suas fases pagã e depois papal, e seja como for, se estivermos corretos na nossa compreensão sobre a relação entre Daniel e Apocalipse, o foco do Apocalipse no Império Romano revela que o Império Romano também é foco de atenção e preocupação do livro de Daniel.
E agora, quando é que vai acontecer a segunda vinda e o juízo investigativo e os eventos mais cruciais do livro de Daniel? É sob o Império Romano. É sob o Império Romano dividido entre a moderna Europa com a presença do catolicismo romano, que é o quê? Que vai pegar aquela pedra sem a ajuda de mãos cortadas que vai esmiuçar os reinos. É nesse tempo que isso vai acontecer. É nesse tempo que o tribunal vai se assentar, tirar o domínio do chifre pequeno, que é Roma papal, e vai consumi-lo e destruí-lo até o fim. Então Jesus vai voltar e os santos do Altíssimo vão receber o reino. É Roma papal que se levanta contra o príncipe do exército e tenta tirar dele o seu ministério Tamide e o lugar do seu santuário. É Roma que vai matar o Messias ungido em Daniel capítulo 9. E a Roma que vai cumprir as imagens lá do rei do norte de Daniel 11, em grande medida, especialmente a partir do verso 20 em diante, tá bom? É simples assim, não tem muito como fugir, claro, dentro da leitura historicista. Se você fizer uma leitura preterista, você vai encontrar um quadro diferente em torno da interpretação da profecia, mas dentro da literatura e da leitura historicista, basicamente aí o que eu estou dizendo para vocês é que Roma é o centro das questões aí em torno do cumprimento das profecias de Daniel e mais ainda das profecias do Apocalipse. E aí acontecem algumas questões muito interessantes no livro do Apocalipse. Você vê lá, por exemplo, capítulo 11 do livro do Apocalipse, verso 7. A partir do verso 3, ele está falando das duas testemunhas que testemunham vestidas de pano de saco, etc. E aí, quando essas testemunhas tiverem concluído o seu testemunho, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e as matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Apocalipse 11 é um texto extremamente interessante. Os preteristas vão dizer que isso se refere a Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Nós historicistas temos uma visão diferente, mas o que me importa aqui não é dar muitos detalhes e contraposições entre a visão preterista e a visão historicista. O que me importa aqui é chamar a atenção de que no contexto do surgimento da besta do abismo, faz-se referência ao lugar santíssimo do santuário celestial, e no capítulo 11, verso 19, se diz que abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Olha que coisa interessante. Daniel 8 fala do chifre pequeno, depois fala da purificação do santuário. Agora Apocalipse 11 fala da besta que surge do abismo, e agora se fala do lugar santíssimo do santuário celestial. Oh, que coisa linda, hein? Vai ficar muito interessante isso tudo aqui. E aí nós entendemos que tudo isso se cumpre num contexto já da Europa dividida entre as várias nações, do catolicismo romano já existindo, e agora do capítulo 12 até o final do capítulo 20 estão descritos os eventos finais em função da besta de Apocalipse 13, primeira besta, segunda besta, da grande prostituta de Apocalipse 17 e da grande cidade que reina sobre os reis da terra em Apocalipse 18. E o contexto disso tudo é o que? A segunda vinda de Jesus, a prisão do diabo, a tirar o diabo e os seus seguidores no lago de fogo, e aí começa a eternidade na Nova Jerusalém. Dentro da visão historicista desse quadro apocalíptico tão interessante, o juízo investigativo tem aí a referência em Apocalipse 11, 19 e em Apocalipse 15, verso 8, que fazem referência ao lugar santíssimo do santuário e ao fato de que ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem as 7 pragas do Apocalipse, que conduzem a história aos eventos absolutamente finais de Apocalipse 16, 17 e 18, e chega em Apocalipse 19, é a segunda vinda de Jesus Cristo, tá bom? E entendemos que tudo isso se cumpre quando? Depois da crucifixão de Cristo, porque o livro do Apocalipse todo está escrito da perspectiva pós-crucifixão, e enfim, depois que ele morre e ressuscita.
E então o santuário celestial só será purificado, dentro desses termos aqui do livro do Apocalipse, depois da morte e ressurreição de Cristo. Então a leitura preterista de que o santuário celestial e a sua purificação em Daniel 8 tem que ver com Antíoco Epifânio já está mais do que falida, ainda que a gente possa considerar mais atentamente esta questão no futuro, ainda dentro desta série, tá bom? Mas a leitura historicista de Daniel e Apocalipse colocam o juízo investigativo muito depois da cruz do Calvário, já no contexto de fato dos eventos finais da história do mundo, em harmonia com o que o próprio anjo Gabriel diz em Daniel 8, que diz que tudo isso se referia ao último tempo da ira. Parece que 200 a.C. não pode ser considerado o último tempo da ira, tá bom, pessoal? E etc. E que também leva em consideração todo o livro do Apocalipse, que já é escrito a partir da perspectiva do Império Romano, e nem existe discussão se Roma não está presente. Roma já é o contexto de todas as profecias do Apocalipse, beleza? Então essa é uma visão mais ou menos geral, ela não tem muitos detalhes, mas isso já coloca o juízo investigativo no santuário celestial, muito tempo após a cruz, no contexto onde o catolicismo romano já existe, já faz a sua obra, já exerce sua obra de engano e perseguição, e em função desta obra de engano e perseguição, Deus responde a essa obra com juízo que conduzirá à salvação do verdadeiro povo de Deus. E as coisas a partir daqui já estão e ficarão cada vez mais interessantes.